Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 4 de janeiro de 2022. Previsões de Nostradamus para 2022: canibais, robôs e outras. Parte 3. Em 1955, o médico, astrólogo e vidente francês Nostradamus publicou seu famoso livro Les Prophètes. A obra trouxe muitas previsões de guerras, desastres naturais, assassinatos, ataques nucleares e revoluções. Chamado de profeta da perdição por seus contemporâneos, Nostradamus usava em suas previsões o peso de palavras como a peste, fome, sangue, tristeza e fogo, sendo intencionalmente vagas e abertas a muitos tipos de interpretações. Para 2021, o astrólogo previu poucos jovens meio mortos para dar um começo, o que se referiu ao início de um apocalipse zumbi. Também profetizou que teríamos um asteroide de fim de mundo, mas que até agora não teve impacto. E o que podemos esperar para 2022? O New York Post trouxe algumas das previsões feitas pelo astrólogo para o próximo ano. Vamos ver o que 2022 nos reserva. Inflação, fome e canibalismo. Nostradamus previu que a inflação e a fome cairão. No trecho que diz: tão alto o preço do trigo, esse homem é agitado seu companheiro para comer em seu desespero. Segundo os escritos do astrólogo, os seres humanos se transformam diante da fome. Robôs? Em outra passagem do livro, Nostradamus escreveu a lua na plena da noite sobre a montanha alta. O novo sábio com um cérebro solitário vê-lo por seus discípulos convidados a ser imortais, olhos ao sul, mãos nos seios, corpos no fogo. Esse trecho parece fazer referência ao surgimento da inteligência artificial. Criptomoedas. Além de prever a inflação, Nostradamus acena para o aumento da criptomoeda no próximo ano. As cópias de ouro e prata infladas que após o roubo foram jogadas no lago na descoberta de que tudo está esgotado e dissipado pela dívida, todos os criptos e títulos serão eliminados. A previsão do futuro sempre despertou o interesse da grande maioria das pessoas. É muito comum que no final do ano as pessoas busquem informações para o novo período que está para iniciar em horóscopo, cartomante, entre outros. No livro Checkmate nas Sombras, A Vitória da Luz, o espírito André Luiz, pela psicografia de Abel Gomes, complementa: o espírito que reencarnou como Nostradamus. Quantas coisas se transformaram no mundo físico pelo simples fato de o homem mudar sua forma de pensar e valorizar aspectos que antes não tinham valor. Quantas marcas históricas existem deixadas para trás em razão dos interesses de homens poderosos e de grupos. Como, numa época tão primitiva, como a de Egito, se abriu espaço para um desenvolvimento tão expressivo a retratar fatores tecnológicos e intelectuais que deram guinadas de crescimento social? E como esses fatos importantes impactaram os seres envolvidos neles e para aqueles que os estudariam no futuro? Essas ocorrências têm o mesmo caráter das profecias futuristas. No fundo, a mudança mais efetiva que todos precisamos fazer é a de natureza espiritual. Com ela os aspectos externos se ajustarão à sua harmonia, gerando o equilíbrio nos campos da sutilidade e sublimação de tudo. Enquanto se especula sobre o entendimento e as interpretações das profecias para os aspectos superficiais da vida exterior, pouca coisa se entenderá de seu significado real.
A compreensão das profecias precisa ser integrada à órbita do espírito imortal e tem a ver com sua natureza, com a intimidade do ser. Visa a promover o desdobramento dos potenciais do espírito. A verdadeira alquimia das visões futuristas se encontra direcionada à vida interior de cada um de nós. Trazemos depositados em nós os germes elevados, herança da paternidade do Criador. Qual a amplitude desses recursos divinos? Prendermos-nos em fatos externos cheios de medo e anseios perturbadores é desvirtuar a claridade do campo que traz em si as forças capazes de modificar a natureza das coisas e ampliar a capacidade de criar que há em cada um. Minhas profecias não falam de ocorrências superficiais, mas, sim, das necessidades essenciais e educativas para que o Espírito Eterno reflita a beleza da mente divina. Os acontecimentos fenomenais da criação, do universo, da realidade espiritual, de Deus, são a essência dos livros sagrados que, em todas as humanidades, procuram traduzir essas verdades em formas de escrituras, objetivando a orientação daqueles que ainda não podem compreender a sabedoria que se encontra em todos os lugares. Apresentar capacidades de percepção do que está para acontecer no futuro, fora de um propósito superior de desenvolvimento, é alimentar a curiosidade doentia daqueles que esperam receber de fora aquilo que precisariam realizar por dentro. O único grande mistério que precisamos encontrar como a predição irrevogável para o futuro de todos os seres que vivem no universo é o amor. O nobre expositor se calou, dando a entender que a introdução reflexiva do tema estava encerrada, deixando aberta a segunda parte dos trabalhos com base em perguntas que refletiam o anseio geral e seriam sintetizadas por alguns irmãos da espiritualidade que estavam ali com essa função. Havia também algumas questões trazidas antecipadamente pela equipe de espíritos que organizaram aquela reunião sublime. Balneário Gaivota, 4 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.